Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online e essa é a nossa quinta aula para falarmos a respeito da introdução do Novo Testamento e também dos Evangelhos, aquelas narrativas escritas pelos discípulos de Jesus ou por aqueles que compunham o círculo apostólico e contava a respeito tanto das profecias quanto dos cumprimentos dessas profecias do Novo Testamento na vida, obra e ministério de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar a respeito do último daqueles livros que são chamados de Evangelhos Sinóticos. Isso porque eles deveriam ser lidos no contexto uns dos outros, para que você possa compreender a totalidade do testemunho e da proclamação desses evangelhos. Enquanto um evangelho está completando o outro, ao mesmo tempo nós também vemos repetições em uns e informações inéditas em outros, e é dessa forma que nós temos essa maravilhosa narrativa a respeito da vida de Jesus Cristo. E o livro que nós vamos ver hoje é o livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E esse evangelho, o livro de Lucas, é também um documento histórico que foi bem pesquisado e bem fundamentado para declarar tudo aquilo que está escrito nele. E comparado com os outros evangelhos sinóticos, Lucas é o evangelho que tem mais fatos em comuns com o livro de João, ou na verdade o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Inclusive existem pessoas que são citadas somente por Lucas e por João, como no caso das queridíssimas Marta e Maria. Além disso, existem outros fatos também relatados somente por Lucas e João, como por exemplo, o papel de Satanás na traição de Jesus, ou a menção da orelha direita que Pedro cortou do soldado lá no jardim do Getsêmani, ou talvez Pilatos repetindo 3 vezes que Jesus era inocente. Somente Lucas e João disseram isso. Também somente eles explicaram que o sepulcro que Jesus foi colocado não havia sido usado anteriormente, e também que depois na ressurreição haviam 2 anjos na porta do sepulcro depois que Jesus ressuscitou. Agora, olhando de uma maneira macro, o livro de Lucas tem muito mais a ver com o livro de Marcos, que é possivelmente de onde ele tirou a maior parte da sua informação. E quando você estuda o Novo Testamento, você descobre que Lucas chegou a encontrar Marcos em várias ocasiões diferentes. E isso se possivelmente eles também não viajaram juntos muitas vezes. Mas você vai encontrar uma ligação entre Lucas e Marcos lá em Colossenses, capítulo 4, de 10 a 14, Filemon 1, 24, Atos 12, 12, 25, Atos 13, 13, Atos 15, 31, 41 e 2 Timóteo 4, de 11 a 13. E é de certa forma por essas evidências ou por essas citações no Novo Testamento que muitos estudiosos vão dizer que, entendendo mais ou menos a datação do livro de Lucas, provavelmente Lucas teria tido acesso ao livro escrito pelo próprio Marcos, com quem ele teria encontrado várias vezes. Mas também é importante lembrar que Lucas não somente copiou coisas dos outros evangelhos sinóticos, mas também encontramos coisas inéditas no livro de Lucas, que somente Lucas escreveu. Não sabemos se outros autores, como Lucas, escreve dizendo que muitos têm empreendido numa narração coordenada dos fatos que ocorreram. Então, possivelmente, outros escreveram também evangelhos que não foram encontrados, porque possivelmente não foram inspirados, ou pelo menos não canonizados, mas sem termos certeza absoluta de quais eram essas fontes que Lucas usou. Nós ainda podemos atribuir a Lucas essa grandiosa obra de investigação que ele nos trouxe para falar a respeito da vida de Jesus. Mas quando oficialmente falamos a respeito da autoria do livro, sempre é bom lembrar que quando o autor não se apresenta, é necessário dizer que a autoria é anônima. Mas a longa tradição cristã vai nos dizer que quem escreveu o livro foi Lucas, um médico e companheiro de viagem de Paulo. Isso segundo Colossenses 4,14. Alguns vão identificar Lucas como sendo Lúcio, que possivelmente seria o nome Lucas em latim, lá em Romanos 16, 21 e Atos 13, 1. Mas é preciso dizer que não existe evidência alguma para afirmar que Lúcio e Lucas são a mesma pessoa. Mas o nosso Lucas, por ser um médico muito bem educado
educado, bem familiarizado com o grego polido, consegue assim nos escrever este livro muito bem estruturado e com um grego robusto e claramente o melhor grego do Novo Testamento. Agora, quase todos os médicos daquela época eram gregos que teriam sido educados lá em Tarso. Então é altamente provável, e os estudiosos vão dizer isso, que Lucas era grego, sendo assim um gentio. E atestando essa informação, nós chegamos à conclusão que Lucas é o único autor gentio da Bíblia, já que todos os outros foram judeus. Então, como Lucas não era judeu, ele nem deu tanta importância para citações do Antigo Testamento, como os outros evangelhos fizeram. Então, no livro de Lucas vão ter apenas 9 citações no total ao Antigo Testamento. E a maioria das citações são feitas porque elas haviam sido declaradas pelo próprio Jesus. Então, elas não teriam sido citações diretas de Lucas, o autor, a não ser apenas 4 que foram citações diretas dele. Agora, uma coisa que Lucas repete muitas vezes é o título de Filho do Homem, que é repetido 24 vezes para se referir a Jesus, enquanto Filho de Deus é repetido somente 7 vezes. E falando da datação mais uma vez, nós colocamos aí entre 45 e 65, mas muito provavelmente o livro de Lucas foi escrito no começo da década de 60. Isso considerando o uso que ele fez do livro de Marcos. Lucas fez então toda essa investigação para escrever em formato de carta todos os fatos claramente explicados para um tal de Teófilo. E este Teófilo sendo alguém totalmente desconhecido. Nós não fazemos ideia quem ele era. Apenas que ele é possivelmente um tipo de autoridade, já que Lucas vai chamar ele de excelentíssimo Teófilo. E o alvo da escrita de Lucas, então, os leitores implícitos de Lucas, seriam cristãos gentios, que tiveram seu lugar na história de Deus assegurado pela obra de Jesus Cristo e do Espírito. Ele vai focar aqui na narrativa da história de Jesus e do ministério dele, para deixar claro que Jesus estava incluindo os gentios na promessa feita a Abraão. Ele vai então escrever a sua história de salvação e de redenção em 2 partes. Eu tenho certeza que Lucas esperava que essas 2 partes fossem lidas uma no contexto da outra, não somente no contexto dos outros evangelhos. A primeira parte então dos seus escritos vai focar na maneira que as boas novas de Deus para todas as pessoas começaram, por meio do Espírito Santo, com Jesus na Galileia. E essa primeira parte é o livro do Evangelho de Lucas. Na segunda parte dos escritos de Lucas, ele vai focar na maneira que as boas novas da salvação, por meio de Jesus, pelo poder do Espírito, foram levados pelos apóstolos desde Jerusalém até Roma, alcançando as nações ao redor de Israel, não ficando apenas em Jerusalém e no território de Israel. E essa segunda parte é o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas. E o versículo-chave do livro de Lucas, para nós vai ser Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que haviam sido perdidos. E essa declaração no contexto do livro de Lucas seria para enfatizar que Jesus veio tanto para os pecadores de Israel, quanto para os pecadores gentios também, aqueles que se haviam perdido. A ênfase do livro de Lucas, então, é que o Messias de Deus veio ao seu povo, isso Israel, e o Messias não deixou de fora os gentios, mas trouxe também salvação a todos aqueles que crescem fora do território de Israel, incluindo eles na aliança de Abraão com Deus, fazendo deles o seu povo. Ele vai focar também na humanidade de Jesus, como os outros evangelistas vão focar em Jesus como Filho de Deus, que de algum modo demonstra que simpatia e compaixão pelos fracos, pelos sofredores. No livro de Lucas nós vemos o evangelho do Filho do Homem. Isso como se Lucas estivesse apontando para aquele filho do homem lá de Daniel, que recebeu do ancião de dias toda a autoridade nos céus e na terra, e dissesse assim, aquele filho do homem, ele é Jesus. E mesmo ele sendo divino, depois de toda a sua obra, de seu ministério, da sua morte e ressurreição, Jesus continua sendo um homem. E é assim que ele ascendeu aos céus. Tendo entendido toda essa introdução a respeito do livro de Lucas, é que nós vamos dar início ao nosso esboço. E a primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 13.
E como o livro de Lucas é dividido em 4 partes, 4 sessões, é assim também que nós vamos ver o nosso esboço. E cada uma dessas sessões sendo divididas em algumas porções. E essa primeira sessão do nosso esboço é dividida em 3 porções. A primeira porção vai do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 4, com o prólogo do livro. E esse prefácio do livro de Lucas é de um estilo muito conhecido. O autor vai aqui apresentar suas razões para sua narrativa, isso geralmente à luz do que outros fizeram, e na maior parte do tempo se dirigindo ao receptor da sua carta ou da sua escrita. E o próprio Lucas não foi uma testemunha ocular dos fatos que aconteceram com Jesus, então ele tomou conhecimento desses fatos que ele está escrevendo aqui para Teófilo por meio de alguma testemunha ocular, e provavelmente incluía também aqui Maria, a mãe de Jesus. E é por isso que nós temos esses detalhes, essas frases íntimas, essas coisas que somente Maria e seus familiares poderiam saber. E como eu já disse antes, também muito do que ele falou foi tirado de Marcos. E Marcos, como sendo o primeiro dos evangelhos a ser escrito, também inspirou os outros. Então lá no capítulo 1, versículo 1, Lucas vai dizer o seguinte: visto que muitos têm empreendido em uma narração coordenado dos fatos que se realizaram entre nós. Então, enquanto muitos estão escrevendo a respeito de tudo aquilo que aconteceu, excelentíssimo Teófilo, eu fiz uma pesquisa profunda para que você tenha certeza das verdades que você aprendeu. E esse é também o motivo pelo qual Lucas escreveu o seu escrito, para que Teófilo, o receptor, não fosse enganado por qualquer outra narrativa, mas pudesse viver com certeza, em fé de tudo aquilo que ele tinha aprendido. E a segunda porção dessa primeira parte vai do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 52, com o anúncio e o nascimento de Jesus, que é também o Messias. Nessa porção nós vamos precisar notar 3 coisas. Lucas aqui ele está deliberadamente ligando a história do nascimento de Jesus com a história de Israel. Até mesmo a história, a maneira que ele conta sobre Isabel e João Batista, ele vai fazer a narrativa lembrar a história de Ana e Samuel, aquele profeta que ungiu Davi como rei. Davi é aquele de quem Jesus é descendente. Aí depois o anjo vem a Maria, anuncia que Jesus vai nascer, e ele faz isso usando linguagem davídica, parafraseando 2 Samuel 14:16, aquela parte que Deus fala sobre o filho de Davi: eu serei o seu pai, ele será o meu filho, mas a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre, e o teu trono será estabelecido para sempre. E Lucas vai incluir também, depois disso, a canção de Maria, e como ela ecoa o salmista, da mesma maneira que também o pai de João Batista, Zacarias, vai cantar também. Depois disso, nós vamos ver a apresentação de Jesus lá no templo, depois de nascido. Ele precisa ser apresentado porque ele é o primogênito. Então, primeiro eles vão fazer a circuncisão, depois eles vão fazer a apresentação. Precisa haver uma troca aqui, uma oferta em troca do primogênito. Lá no capítulo 2, versículo 24, vai dizer que eles ofertaram 2 rolinhas ou 2 pombinhos como oferta aqui pelo primogênito. E segundo Levítico 12:7, essa seria a oferta daqueles que não têm condição de comprar um cordeiro. Então fica a dica aí que Jesus não era rico, mas de condição simples, pelo menos durante o seu nascimento. E eu amo como o Lucas conta essa história, porque ele vai incluir o fato de que quando vieram apresentar Jesus, Simeão pegou Jesus bebezinho e ele abençoa Jesus e ele se alegra diante de Deus. Ele vira para Deus e fala: agora o Senhor pode me levar, porque agora os meus olhos já viram a salvação de Israel. Depois vem outra pessoa, uma profetisa chamada Ana, que também já era uma idosa, que vivia ali no templo fazendo jejuns e orações e proclamando a vinda do Messias, que agora viu o Messias e começou a proclamar as boas novas de que o Messias já chegou. Depois, finalizando a narrativa da infância de Jesus, nós vamos ver Jesus já com 12 anos, depois de terem voltado do Egito, lá no templo durante a Páscoa. E durante essa festa, de alguma maneira, Jesus se separou de seus pais e os seus pais saíram de viagem de volta para Galileia. Jesus ficou em Jerusalém. Seus pais já tinham caminhado por um dia quando eles descobriram que Jesus não estava mais no meio deles e eles voltaram. Um dia para ir, um dia para voltar.
E somente 3 dias depois eles encontraram Jesus. Onde Jesus estava? De boa, lá conversando com os doutores da lei e discutindo a respeito das escrituras. Imagina o que passou na cabeça dessa mãe. Dia vem, dia vai. Será que o meu filho de 12 anos está perdido? O que ele está comendo? Com quem ele está? Jesus está lá. Mas não foi muito bem isso que Moisés disse, não. Moisés quis dizer isso. Mas a salvação é pela fé no Messias, blá, 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 blá. Maria descabelada atrás dele. E depois nós vamos para a terceira porção dessa parte, que vai do capítulo 3, versículo 1 ao 4, versículo 13, com a apresentação de Jesus para o ministério agora. João Batista, agora já adulto, é apresentado anunciando o novo êxodo. Mas João não é o Messias, ele só está preparando o caminho para o Messias. Ele está direcionando, apontando todo mundo para o Messias que está vindo. E ele está fazendo isso por meio da pregação e do batismo. Jesus vem, então, é batizado por João Batista e pelo Espírito Santo, ungido por Deus com o Espírito Santo, melhor dizendo. Aí no versículo 22 nós vamos ver a declaração da parte do Pai, que este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E essa afirmação vai se tornar a transição para trazer a genealogia de Jesus. Então Deus declara, esse é o meu filho. Lucas aproveita agora para trazer de onde esse Filho de Deus veio. E ele vai traçar essa genealogia de trás para frente, levando até Adão, que é filho de Deus. Essa genealogia aqui de Lucas, que foi fruto de uma profunda investigação de Lucas, é diferente daquela apresentada por Mateus, que leva Jesus até Abraão. A explicação exata do porquê essas diferenças é muito complicada, porque são muitas as teorias, mas alguns vão sugerir que a genealogia de Mateus seria a genealogia de Maria, na verdade, e a genealogia de Lucas seria a genealogia de José. E as duas genealogias vão chegar até Davi, de qualquer forma, porque este é o alvo deles trazendo a genealogia. Dizer que Jesus é o Messias da casa de Davi, que veio para cumprir as profecias dadas a Abraão, Isaque e Jacó, a Moisés e a Davi e os profetas. Outros vão sugerir que talvez a questão aqui fosse levirato, aquela lei que dizia que caso o marido morresse antes de deixar filhos, o seu irmão deveria se casar com a viúva, ter um filho, para que este filho tomasse o nome do pai. E por isso haveria uma diferença ali nos nomes dos avós de Jesus. Já outros vão sugerir que a diferença na genealogia, na verdade, está no fato de que em uma nós estamos vendo exatamente a genealogia dos reis, segundo a linhagem de Davi, e na outra a genealogia completa da família de Davi. E aí depois dessa genealogia nós voltamos à narrativa da vida de Jesus, agora ungido pelo Espírito Santo, indo para ser tentado por Satanás no deserto, da mesma forma ou como imagem de Israel tendo sido tentado no deserto e sendo bem sucedido nas mesmas coisas que Israel falhou. E aí, depois de ter sido tentado no deserto, Jesus está fortalecido, caminhando no poder do Espírito Santo, saindo agora para cumprir o seu ministério. E é aí que nós vamos para a segunda parte do nosso esboço, que vai do capítulo 4, versículo 14, ao capítulo 9, versículo 50, com a porção da história do ministério de Jesus na Galileia. Então, primeiro nós vimos a infância de Jesus e a apresentação de Jesus como sendo o Messias, o Cordeiro de Deus. E agora, tudo que nós vamos ver nessa sessão acontece na Galileia, lá no norte do território de Israel. Essa seção da narrativa, então, é dividida em 6 porções que vão mostrar o grande impacto do ministério de Jesus em prol dos pobres e dos cativos, dos fracos e dos oprimidos. Lucas vai manter aqui a narrativa bem coesa, usando repetidamente pequenos resumos que vão ajudar a nós, leitores, manter o foco na grandeza de Jesus e a concretização do reino de Deus que chegou. A primeira porção dessa parte, então, vai do capítulo 4, versículo 1, até o 4, versículo 44, lá em Nazaré, em Cafarnaum. Depois, então, de Lucas fazer aqui um pequeno resumo falando que Jesus estava voltando para Galileia no poder do Espírito Santo, Lucas vai usar a visita de Jesus na sinagoga local da cidade natal de Jesus, e ele ainda vai enfatizar como era de costume
Jesus ir à sinagoga. Ele vai utilizar essa visita para apresentar o ministério de Jesus, enquanto Jesus estava lendo Isaías 58. Imagina só, Jesus pegando aquele rolo e lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para pregar liberdade aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E ele rola e ele passa para o próximo. Jesus dá uma olhadinha para o lado, para o outro. Hoje se cumpriu essa porção das escrituras que vocês acabaram de ouvir. A galera... Ele está aqui se apresentando como uma pessoa que está cumprindo as profecias do Antigo Testamento, capacitado pelo Espírito, com boas novas aos pobres, incluindo a libertação de cativos, que vai ser justificada aqui por Jesus por duas histórias do Antigo Testamento de inclusão dos gentios. A primeira história de Elias e a viúva de Serepta, e a segunda de Eliseu com Naamã. E é nesse momento que a oposição contra Jesus fica clara. Os líderes religiosos já não vão com a cara de Jesus a partir desse momento, porque no final das contas essa oposição é resultado de Jesus trazendo à tona aos judeus, ou lembrando os judeus aqui, melhor dizendo, que o Senhor já incluiu os gentios em seu plano para a nação de Israel. Eles fazem parte dos cativos. Eles fazem parte dos oprimidos. Depois disso vem duas narrativas curtas aqui, justamente para ilustrar o ministério poderoso de Jesus aqui em prol dos pobres e oprimidos. Isso do capítulo 4, versículo 31 ao 44. E assim Jesus, o guerreiro divino, enfrenta Satanás na guerra santa por aqueles que hão de herdar a vida eterna. Depois a segunda porção dessa sessão vai do capítulo 5, versículo 1 ao 6, versículo 11. Do versículo 1 ao 11, Jesus chama o seu primeiro discípulo aqui, segundo o Evangelho de Lucas, o grande Simão Pedro, que era um pescador, e aqui nós vamos ver a história da pesca milagrosa, ou a pesca abundante. Depois do 12 ao 16, Jesus cura um homem leproso, e isso vai fazer com que a fama de Jesus se espalhe por toda a região. E aí depois disso nós vamos ver uma série de histórias de conflito. Do 17 ao 26 sobre o direito de Jesus de perdoar pecados. Do 27 ao 32 sobre o fato de Jesus comer com pecadores e o chamado de Levi também nessa parte. Do 33 ao 39 sobre os discípulos de Jesus não jejuarem e a história do noivo estar presente, e também do vinho novo em odres novos. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo vai romper o odre velho. Se coloca o vinho novo em odres novos. Isso falando aqui a respeito do tipo de discípulo que ele tinha, que era diferente do tipo de discípulo que os fariseus e saduceus estavam criando. Depois a terceira porção dessa sessão vai do capítulo 6, versículo 12, até o versículo 49 desse mesmo capítulo. Primeiro, do 12 ao 16, vai mostrar a escolha dos 12 discípulos, a quem Jesus chama eles a partir de agora de apóstolos. E depois do 17 ao 49 é um tipo de paralelo do Sermão do Monte, lá de Mateus 5, 6 e 7. E o foco desse sermão e dessa porção são os pobres e humildes. São eles que estão sendo perseguidos por causa de Jesus. E são eles também que são chamados a amar, a julgar de maneira correta e, muito bem enfatizado, a sempre obedecer às palavras de Jesus. Depois a quarta porção dessa sessão vai do capítulo 7, versículo 1, até o versículo 50. Do versículo 1 ao 10, Jesus vai novamente demonstrar compaixão para os pobres, nesse caso um gentio que era centurião lá em Cafarnaum. Depois do 11 ao 17 ele vai demonstrar compaixão com uma viúva de Naim, e do 36 ao 50 ele vai demonstrar compaixão por uma mulher pecadora que estava ali ungindo seus pés com alabastro e lágrimas. Mas antes dessa parte da mulher ungindo Jesus, nós vemos do versículo 18 ao 35 a narrativa sobre Jesus e João Batista, quando ele foi preso, enviou seus discípulos a Jesus para perguntar: ei, é você mesmo que a gente estava esperando ou nós estamos esperando outro? Jesus manda eles voltarem depois de terem visto tudo que Jesus fez, dizendo para João Batista: cegos estão vendo, paralíticos andando, leprosos purificados, surdos ouvindo, mortos sendo ressuscitados e o evangelho sendo anunciado aos pobres. E digam isso a João também: bem-aventurado aquele que não se ofende ou não se escandaliza por minha causa. Depois aqui Lucas vai gastar um tempo
tempinho falando a respeito de Jesus e a opinião que Jesus tinha a respeito de João Batista. Isso é muito importante para aqueles que acham que João Batista se desviou ou perdeu a fé em Jesus. Lucas vai deixar claro que a opinião de Jesus a respeito de João Batista é que dos nascidos de mulher não há nenhum como João. Depois a quinta porção vai do capítulo 8, versículo 1 ao versículo 56. Do versículo 1 ao 21, Lucas vai apresentar Jesus agora como mestre das parábolas e vai enfatizar aqui o valor de se ouvir a verdade, mas um ouvir que leva à obediência. Depois disso seguem 3 histórias de milagres que vão demonstrar o poder de Jesus sobre a criação, sobre os demônios, sobre a morte e sobre a impureza. Aí depois a sexta e última porção dessa sessão vai do capítulo 9, versículo 1 ao versículo 50. Nessa porção aqui nós vamos ver que os discípulos estão desempenhando papéis fundamentais ou significativos. E Lucas vai nos contar sobre como Jesus enviou os 12 para fazer o ministério. Como fruto do ministério dos 12, do 1 ao 6, do 7 ao 9, nós vamos ver que até Herodes ficou perplexo com todos os acontecimentos a respeito da vida de Jesus, do seu ministério e dos seus discípulos. Depois a porção mais longa, do 18 ao 27, nós vamos ver o relato do retorno desses discípulos e tudo aquilo que eles estavam contando a respeito dessa viagem missionária que eles fizeram. Também vamos ver a multiplicação dos pães e peixes, e aí nós vamos terminar com a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, e também as 2 predições da morte de Jesus, do versículo 18 ao 27. É nessa porção também que nós vamos ver a transfiguração de Jesus no monte, quando Moisés e Elias apareceram para falar com Jesus a respeito desse novo êxodo que ele iria liderar. E ele ia fazer isso em Jerusalém. E é assim que nós avançamos para a terceira sessão do nosso esboço, que vai do capítulo 9, versículo 51, até o 19, versículo 44. E toda essa sessão vai acontecer no caminho para Jerusalém. Então, infância de Jesus e batismo, ministério na Galileia, caminho para Jerusalém. O ministério na Galileia chegou ao fim, agora nós estamos caminhando para Jerusalém para o cumprimento de outras profecias, outras mais cabulosas que os discípulos ainda não estavam prontos para ver. Aqui nesse caminho para Jerusalém, Lucas vai dar uma desviada do assunto algumas vezes e vai concentrar em outras coisas que não tem a ver com o caminho. Entre elas a missão dos 70 e os eventos de 2 sábados diferentes. Lucas provavelmente pretendia que a gente lesse essa sessão à luz dos eventos que já foram preditos, estes que estão prestes a acontecer em Jerusalém. Além disso, outras coisas que estão aí entrelaçadas no meio dessa porção da narrativa são: 1. A vinda da salvação de Deus para todos os povos, especialmente os pobres e perdidos. 2. As várias confrontações duras que Jesus fez contra os líderes religiosos judeus. 3. A ideia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém para sofrer e para morrer. E 4. A formação dos discípulos, preparando eles aqui de maneira bem especial, para não dizer no chicote, preparando eles aqui para o tempo depois da partida de Jesus. Então essa sessão toda aqui ela vai ser dividida em 5 porções. A primeira porção vai do capítulo 9, versículo 51 até o capítulo 11, versículo 13. E uma boa parte dessa porção vai servir para a instrução dos discípulos. Do capítulo 9, 51 a 55, nós vemos que os samaritanos não quiseram receber Jesus e seus discípulos porque Jesus estava indo para Jerusalém, para o templo, para o lugar de adoração verdadeiro dos judeus. E os samaritanos não queriam receber eles. Os discípulos ficaram bolados. Aí Jesus, vamos tacar fogo do céu neles, é isso que você quer, não é? Jesus já repreende eles dizendo que o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvar ela. Jesus depois ainda volta a ensinar a respeito disso utilizando a parábola do bom samaritano. Isso lá no capítulo 10, 25 a 37. E essa parábola vai servir para responder aquela pergunta: quem é o meu próximo? Imagina os discípulos, acabaram de querer tacar fogo, agora vão ter que ouvir que um samaritano foi o único certo na história de Jesus ali. E entre essas 2 partes, os samaritanos não querendo receber Jesus e a parábola do samaritano, do capítulo 9, 57 ao versículo 62, nós vamos ver o custo do discipulado e aqueles que não querem pagar esse preço. E do capítulo 10, do 1 ao 24,
34 nós vamos ver a missão dos 72 discípulos que foram enviados por Jesus. Aí do 38 ao 42 nós vemos a história de como se recebe Jesus verdadeiramente, com a história que eu amo de Maria e Marta. Maria tendo escolhido a boa parte, e essa parte não será tirada dela, porque uma coisa apenas é necessária. E Maria escolheu fazer isso. Ela estava ouvindo atenciosamente as palavras de Jesus para que ela pudesse colocar em prática depois. Aí a segunda porção vai do capítulo 12, versículo 1 até o 13, versículo 9, e as duas principais ênfases dessa porção são não buscar riquezas, mas contentar-se com o que você tem, sendo generoso com os pobres, e segundo, a vigilância à luz da crise escatológica que está vindo pela frente. Então, estar preparado para aquele tempo antes do retorno de Jesus. E para isso é necessário que nós coloquemos a nossa confiança em Jesus, de que Ele irá prover para tudo aquilo que nós precisamos. A quarta porção vai do capítulo 13, versículo 10, até o 17, versículo 10, e essa porção vai começar com a controvérsia entre Jesus e os fariseus, do versículo 10 ao versículo 17, quando Jesus demonstra compaixão por uma mulher que estava endemoniada, e isso era num sábado. Depois do 18 ao 21, Jesus conta duas parábolas a respeito do reino de Deus, uma do grão de mostarda e uma do fermento, e aí Jesus vai finalmente responder a pergunta: quem será salvo? Isso do 22 ao 30, implicando que alguns não serão salvos. E é aqui que ele vai ensinar a respeito da porta estreita, dizendo que muitos tentarão entrar por ela, mas não conseguirão. E esse ensinamento a respeito de quem será salvo da porta estreita vai conectar com o lamento de Jesus sobre Jerusalém, do versículo 31 ao 35. Depois disso nós vamos ver dois principais temas nos conflitos entre Jesus e os fariseus, que são a atitude deles para com os pobres e perdidos, e dois, a atitude deles para com o dinheiro. E para falar desses dois assuntos, Jesus usava parábolas que iriam cutucar eles a respeito dessas atitudes erradas que eles tinham. Aqui que ele vai dar a parábola dos primeiros lugares, a parábola do grande banquete, a parábola acerca da renúncia, a parábola da ovelha e da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do administrador fiel e a parábola do Lázaro e do rico. E aí do 17, do 1 ao 10, Lucas vai finalizar essa porção com as instruções adicionais de Jesus para os seus discípulos a respeito do perdão, da fé e do serviço fiel. Aí a nossa quinta porção vai do capítulo 17, versículo 11, até o 19, versículo 27, e vai começar com o lembrete de que Jesus está a caminho de Jerusalém. Não se esqueçam onde nós estamos, não esqueçam o porquê nós estamos nesse caminho. E a ênfase nessa última porção é a resposta apropriada ao reino que acabou de chegar. Do 17, 11 a 19, a resposta certa é gratidão, isso envolvendo novamente um samaritano. Do 17, 20 ao 18, 8, a resposta é fidelidade. Do 18, versículo 9 ao 17, a resposta é humildade. Do 18, 18 até o versículo 30, nós vamos ver o problema da riqueza, com a história do jovem rico que amou mais suas riquezas do que desejou ser discípulo de Jesus. Aí depois disso, do capítulo 18, 31 ao 34, nós vamos ver a terceira predição da morte de Jesus, e logo depois disso Jesus vai curar um cego lá em Jericó, ainda a caminho de Jerusalém, e quando ele entrou em Jericó, Jesus encontrou um outro homem perdido, Zaqueu, a quem Jesus chamou, se hospedou na casa dele e trouxe salvação para aquele homem que as pessoas chamavam de pecador. Isso porque ele era um cobrador de impostos. Ele trabalhava para o governo e o governo não trabalhava para os judeus. Aí depois a última parábola nessa porção vai do 19:11 até o 27, com a parábola aqui dos servos e dos talentos, que aqui é chamado de minas, e ele vai trazer essa parábola para os discípulos com o propósito de preparar eles para a ausência dele já. Que a parábola vai falar a respeito de um senhor que deixou herança, assim por dizer, para os seus servos, para que eles multiplicassem durante a sua ausência. Então fiquem espertos, discípulos. Tudo isso que eu estou dando para vocês é para vocês usarem e multiplicarem, porque já já eu estou de saída. E até que eu volte, eu quero que vocês utilizem essas coisas que eu estou dando e multiplique-as. E aí nós vamos avançar para a última sessão do nosso esboço, que vai de Lucas capítulo 19, versículo 45, até o capítulo 24, versículo 53, com os eventos do fim
21, tudo que acontece em Jerusalém. Então, recapitulando, nascimento e batismo de Jesus, ministério na Galileia, caminho de Jerusalém, e agora chegamos a Jerusalém. Essa última sessão vai ser dividida em 3 porções, e tudo isso acontece nessa última semana de Jesus em Jerusalém, antes de morrer crucificado. A primeira porção vai do capítulo 19, versículo 45, até o 21, 38, com Jesus ensinando lá dentro do templo, e nós não sabemos quantas vezes na sua vida Jesus veio até o templo. Nós sabemos que ele tinha o costume quando era criança, mas aqui no livro de Lucas ele nos conta sobre 3 vezes que Jesus esteve no templo. A primeira quando ele foi apresentado ao Senhor, a segunda com 12 anos, quando ele discutia com os doutores, e agora já adulto, nessa última semana antes da cruz. Ele entra no templo então, depois de expulsar todos os cambistas, ele assume o seu lugar legítimo como mestre do templo. E isso acontece bem no contexto enquanto a conspiração dos líderes religiosos está acontecendo contra ele. Eles estão planejando como irão matar Jesus. Toda essa porção vai retratar o conflito entre Jesus e esses líderes. Então Jesus de um lado, os líderes religiosos do outro, e o povo aqui como aprendizes do lado de Jesus e de Deus. Eles não creem na autoridade de Jesus. Jesus menospreza qualquer tipo de autoridade que eles acham que eles têm. E aí do capítulo 20, do 9 ao 19, Jesus vai contar a parábola dos lavradores, que vai deixar claro que a vinha lá de Isaías capítulo 5, ela está prestes a ser entregue a outros trabalhadores. Esses trabalhadores sendo os gentios. Aí a segunda porção vai do capítulo 22, versículo 1 até o 23, versículo 56. Lucas preparou toda a sua narrativa até esse ponto agora e ele vai focar em todos os eventos que ocorreram ao redor da morte de Jesus. Jesus é traído por Judas e agora ele vai ser levado a 3 tribunais humanos diferentes. Lucas é o único que vai nos contar sobre isso, quando Jesus é levado ao Sinédrio judeu, mas aí Lucas vai nos contar que ele foi mandado para Pilatos primeiro. Pilatos soube que ele é da Galileia e por isso da jurisdição de Herodes, mandou Jesus para falar com Herodes primeiro, que estava na área. Herodes faz um monte de perguntas para ele, dá uma menosprezada nele, diz que não encontrou culpa nenhuma nele e manda ele de volta para Pilatos. E isso é importante notar, que tanto diante de Pilatos quanto de Herodes, Jesus foi encontrado inocente. E mesmo Lucas, por causa dos seus leitores gentios, vai fazer questão de enfatizar aqui, sabendo que os romanos reservavam a crucificação para escravos e insurgentes da pior categoria, ele vai deixar claro, Jesus não fez nada para merecer essa morte. E mesmo durante a crucificação, no capítulo 23, do 39 ao 43, Jesus vai estender a salvação para um dos condenados que estava crucificado do seu lado. E esse condenado que também afirmou que Jesus era inocente. E aí, depois a última porção dessa sessão e última porção do livro, do capítulo 24, versículo 1, até o 24, versículo 53, com a narrativa da ressurreição de Jesus. E muito importante saber que essa narrativa da ressurreição de Jesus de Lucas é a mais longa de todos os evangelhos. Ele gasta um tempo para falar a respeito da ressurreição. Vez após vez, Jesus deixou claro que a sua morte tinha cumprimento profético e era segundo a vontade divina. Ele sempre disse que era preciso que o Messias sofresse, morresse e ressuscitasse dos mortos, e que em seu nome fosse pregado o arrependimento para o perdão dos pecados. E essa pregação sendo para todas as nações, começando por Jerusalém. E isso serve como preparação para a parte 2 dos escritos de Lucas, que é o cumprimento desse ide pela parte dos apóstolos, que é o livro de Atos. Jesus então ressuscita, depois ele aparece no caminho de Emaús para os discípulos, explicando tudo o que havia de acontecer ao Messias segundo as Escrituras. Depois ele aparece para os discípulos, e eu amo essa história porque Jesus aparece no meio deles e diz assim: paz, firmeza, galera. A galera fica desesperada porque eles acham que eles estão vendo um espírito, e é aqui que Jesus mostra as mãos, diz assim: encosta aqui, vem cá, toca no meu lado. Vocês não estão acreditando que eu ressuscitei? Espírito não tem carne e osso, como vocês veem, eu tenho. Eles continuam abobados. Jesus pergunta para eles: tem alguma coisa para comer? Ah, Jesus, só um pedaço de peixe, traz isso então, vamos comer. Jesus comeu com eles, ressurreto, depois abriu o entendimento deles para eles entenderem as Escrituras. A mente deles deve ter derretido naquele momento, entendendo
tudo que Deus tinha falado por meio dos profetas e da lei, e agora Jesus estava preparando eles. Eu estou partindo já já. É necessário que vocês estejam prontos. Porque a próxima coisa que Lucas vai nos contar é que Jesus levou eles até Betânia, levantou os braços, abençoou todo mundo, como um grande sumo sacerdote que ele era, e para o alto e avante. Começou a subir e foi para o céu, sumiu aos olhos deles. E o livro de Lucas vai finalizar com eles adorando, celebrando, voltando para Jerusalém, e como eles continuamente estavam no templo bendizendo ao Senhor. O livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas é um tesouro para o cristianismo. O seu trabalho investigativo como aí um tipo de novo escriba influenciou e ajudou a formar o pensamento cristão da igreja primitiva, com certeza. E não somente da igreja primitiva, continua fazendo isso hoje. Pelo trabalho de Lucas, eu sou grato ao Senhor. E é assim que nós vamos finalizar o livro de Lucas, e nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.